Fala galera, e o Brasil já chegou ao Catar, causando o Brasil que estreia nessa quinta-feira contra a Sérvia chegou e já treinando com bola. Confira o que aconteceu no treino, mas antes deixa o like e se inscreva no canal Food da Galera. Então vamos por partes. A Clarinha estava trazendo aqui jogadores, o Casemiro e o Neymar, né? Que não participam da movimentação com o grupo geral. E o Marquinhos não participou em nenhum momento, nem no aquecimento. O Marquinhos só desceu agora. De resto, tá todo mundo aí, e acho que além disso é importante sempre a gente trazer pra galera. Isso estava previsto, o Marquinhos a gente sabe que chegou ontem com o Neymar depois. Estava previsto que o Marquinhos fizesse esse treinamento separado, estava previsto que o Neymar também tivesse esse dia de recuperação de alguma forma, como a gente viu ontem alguns jogadores, né, Bruno Guimarães, Paquetá, Martinelli, que também não fizeram movimentação no campo. Tudo isso estava dentro do previsto? Tava sim, Tainá. O Marquinhos já estava previsto que ele viria depois só para correr. O Neymar, só pra gente deixar claro, ele chegou a participar dessa movimentação com bola que estava acontecendo aqui. Só que na primeira parte da movimentação eram 9 contra 9 e ele jogava como um coringa, sempre completando o time que estava atacando. Aí no segundo momento, quando o Kleber Xavier fez as trocas de jogadores de lado, ele tirou o Neymar e aí o Neymar ficou ali acompanhando de fora. O Casemiro foi quem de fato só participou do início da atividade e na hora dessa atividade aqui com bola em campo reduzido, ele foi fazer um trabalho com o preparador físico da seleção. Então é tudo programado dentro das cargas, né, Clara, que cada jogador deve ter nessas sessões de treino dessa semana, especialmente desse início de semana que o Tite já tinha dito que segunda e terça-feira iria receber os jogadores, avaliá-los e que cada um ia ter uma carga diferenciada, né? Exato, e nesse momento a gente tem o Neymar e o Casemiro se direcionando ali para a área da academia, onde pode ser também a saída do gramado. O Marquinhos segue dando a volta e a gente só não tem então aqui em campo o Bremer e o Danilo e muito provavelmente o Neymar e o Casemiro em breve, porque já estão saindo aqui da atividade, enquanto o restante do grupo tá aqui já na parte final, vai começar a finalização, uma parte já de reta final de treinamento. Boa, então tá, então assim, estando tudo dentro do previsto, e aí acho até normal, né, Formiga, porque a gente tá falando aqui de jogadores que vêm de momentos muito parecidos na temporada, a grande maioria tá no meio da temporada, né, tirando o Everton Ribeiro e Pedro, que finalizaram a temporada no futebol brasileiro, todo o resto tá no meio da temporada. Então, ok, eles chegam meio nesse mesmo momento da vida aí. De questão física e tal, mas pra você juntar todo esse grupo, um jogou na quinta, outro jogou na sexta, outro jogou no sábado, um chegou ontem mais cedo, outro chegou mais tarde, outro chegou um dia anterior. Então acho que pra você deixar a coisa um pouco mais homogênea, é natural que nesses primeiros dias a gente tenha isso, né? E são poucos dias, né? Uma preparação que pega essas vibrações vindo diferente e você precisa estabilizar essas bolinhas, né? Vem uma quicando muito, outra quicando mais ou menos, uma que vem só rolando, uma bolinha que tava parada, e você precisa deixar todo mundo mais ou menos na mesma pegada. Então exige um planejamento e há muito tempo, né? Tainá que tem irmão que trabalha no meio, vem de uma família que tá toda... Os treinamentos, eles são cada vez mais picotados por setor, né? A gente falava muito ontem isso aqui, como setoriza cada vez mais, né? Você olha, a gente se acostumou, né, muito a ver sempre os goleiros num treino muito à parte, por questões óbvias. Mas hoje, assim, repórter que acompanha dia a dia de treino, né, Monique e Clara que estão sempre ali, cada vez mais você vê exigências e treinamentos diferentes por setores, né? Eu lembro que há um tempo atrás a Holanda, o Ajax tinha a história de ter um treinador para cada setor e tinha gente que achava esquisito. Putz, mas os caras, que invenção. Só que aquela lógica ali, você pode até não ter especificamente um treinador de ataque, um treinador de defesa, e vários clubes até já tem, né? Mas na prática você tem um treino para defesa, um treino para ataque, um treino... Porque as valências físicas, as exigências são diferentes, né? O que você exige do Marquinhos é diferente do que você exige do Neymar, do que você vai exigir do Casemiro ali. Então, assim, é um grande desafio da seleção receber essa galera no momento de pico, né? Da temporada europeia, porque primeira fase de Champions, a reta inicial dos campeonatos nacionais que decidem muita coisa, né? O Guardiola tem sempre a tese de que o jeito que você começa o campeonato vai determinar muito o que você vai fazer lá até o fim. Então, tipo, não teve alívio pra ninguém aí. Os caras, tinha gente em campo aí no final de semana tendo que jogar a Vera, né? Na Inglaterra principalmente. Então, cara, é um grande desafio. Dá aquela preocupada quando você olha o Marquinhos fora, quando você vê um Neymar fora, um Casemiro fora, mas é dentro do planejamento. Eu acho que esse ciclo foi talvez o mais organizado e mais bem projetado que eu lembro, assim, desde que acompanho a seleção trabalhando, de 2006 pra cá,
disparadamente, eu acho que foi o ciclo mais organizado da seleção. Ontem a gente falava isso porque tava bem separado, os trabalhos estavam bem separados, né? A galera de meio campo e ataque tava de um lado, a galera da defesa, quem ontem estava à disposição, tava do outro. E a gente até comentou isso, eu comentei com as meninas. O Kleber Xavier normalmente é o cara que tá aqui com a galera da defesa, é um cara que trabalha com o Tite há muito tempo, então que trabalha muito essa parte, num geral, que a gente sabe. E tava o Matheus Bach do outro lado, o Tite tava só na observação. E é muito isso que acontece, no fim das contas, hoje em dia. Essa imagem eu acho legal. Esse era um que preocupava, mas o Conte já tinha dado uma tranquilizada logo quando teve a lesão do Richarlison, né? Falando sobre, ele vai estar com a gente até antes, talvez, e tal. E chegou bem na seleção, tá trabalhando, movimentando, óbvio, com um treino ainda de carga mais baixa, mas ele tá ali, né? Não tá corridinha do lado, nem tá só em academia, tá na movimentação. Ontem ele desceu com o Bruno Guimarães, Paquetá, Martinelli, e a gente brincava, né, meninas, que ele tava mó na vontade de entrar no campo pra já conseguir fazer o treino. Hoje o Richarlison fez o treino completo aí, imagino que feliz da vida. Tá radiante, com certeza. Já foi o primeiro a puxar a fila aqui para esse trabalho de finalização que vai começar agora aqui, inclusive só com os ingleses, né? Dá pra gente dizer assim, só jogadores que atuam no futebol inglês. Tá aqui Richarlison, Martinelli, Jesus, Paquetá e Bruno Guimarães. Mas eu ia falar até sobre notícia boa, né, quando você falava do Richarlison, que ontem a gente mostrou aqui o Antony saindo depois da primeira parte do treino, e hoje o Antony participou da atividade integralmente, inclusive desse trabalho com bola aqui em campo reduzido. O Antony participou da atividade completa, tá sentado lá ainda no banco de reservas ali, não tá participando agora aqui desse trabalho específico, mas foi uma notícia boa, né, pelo menos, claro, uma evolução em relação ao que a gente mostrou aqui ontem do primeiro treino. Exatamente, porque era um dos jogadores que não tinha atuado, né, no seu clube nas últimas rodadas por conta de lesão, então a gente também tava de olho nessa questão. E aí a gente tem agora essa parte de finalização aqui, e no meio campo a gente tem só o Fred e o Fabinho fazendo ali um outro trabalho. Todos os outros jogadores já subiram aqui e foram em direção à parte interna do CT ou da academia, que fica também ali na mesma área, e essa parte de finalização, e o Fred e o Fabinho no meio campo, além do Marquinhos, que segue dando volta no campo, vai passar aqui um bom tempo dando essa volta, hein, Monique? Eu já estou cansada por ele, inclusive. Que isso, a Monique faz meia maratona e já tá cansada por não mete essa. Você não desenrola. Legal esse treinamento, porque ele não é só um treinamento meia maratona no 7 graus, o ar acaba rapidinho, tá? Vocês estão pensando o quê? Aqui 7 graus, eu subi uma escada ontem na casa da Clara, já fiquei derrubada. Esse treino é legal, porque não é só um treino de finalização, mas é também um treino dentro da função de cada um, né? Você vê que o Bruno Guimarães participa ali do primeiro passe, acha o Paquetá, que muitas vezes vai no pivô do Richarlison e chega para bater, ou o Richarlison gira, isso vale aqui embaixo pro Jesus, e lá tá aberto o Martinelli, que faz um X1 e parte para finalização. Então, assim, é um treinamento de finalização, mas com uma simulação de situação de jogo. E aí, assim, esse treino que o Marquinhos tá fazendo, disparadamente, é o mais chato que tem, né? Que é esse trote. Eu particularmente odeio, e sempre que treinei, assim, em seleçãozinha, ou em base, ou em qualquer coisa, eu gostava do outro. Esse treinamento dinâmico de finalização, ele é legal pra todas as partes, porque bola, né? Se tem a bola, os caras já ficam felizes. E sempre, pelo menos com a molecada, rolavam umas apostinhas de Guaraná, de refrigerante, tipo assim, quem fazia mais gol no treino. E aí você vê o Fred também na dele, ali, fazendo um outro papel, né, de interceptação no meio campo e tal. E o outro treino muito legal ali, com o Bruno Guimarães, Paquetá, e o nível de aproveitamento do Paquetá tava bizarro. Tava mesmo. O Bruno Guimarães tava bem também. Superchat tá ativado, tá? Pra quem quiser participar junto com a gente, mandar pergunta em relação ao treino, de repente tirar alguma dúvida com a Monique, com a Clarinha, que estão lá legal ali, no treino. Tá tudo ativado aí pra vocês, e deixar o like sempre é interessante. Daqui a pouco deve voltar, que o Bruno Guimarães, às vezes, ele dava no Paquetá, e o Paquetá ia no Richarlison e ia na finalização. Mas, às vezes, quem atacava a meia-lua era o Bruno Guimarães, né? Então, assim, são várias simulações e movimentos que a seleção faz. O Paquetá tem esse papel de atacar espaço quando ou o Neymar abre o espaço, agora tá o Martinelli no X1 pra finalizar. Ontem o Matheus Bach tava fazendo, de alguma forma, uma função ali para que o Pedro girasse em cima dele. Hoje é o Matheus Bach que tá lá também, meninas, fazendo o Martinelli precisar dar uma driblada um pouquinho maior, cortar para dentro para finalizar?
Isso, é ele mesmo. O Matheus tá lá em cima com o Martinelli, o Kleber tá aqui no centro, soltando bola também, e o Tite tá bem aqui na nossa frente, acompanhando a atividade de pertinho, mais recuado aqui atrás de onde tá o Paquetá, bem embaixo da nossa câmera, e aí o Matheus faz esse trabalho lá em cima com o Martinelli, enquanto o Kleber tá aqui bem próximo ao Bruno Guimarães. Só pra não deixar passar também, o Tainá, e pra gente convidar a galera que já está aqui com a gente, que eu e Clarinha já demos uma olhada e já vimos que tem muita gente aqui com a gente no Radar do Hexa. Hoje tem a primeira entrevista coletiva e a gente vai mostrar também um dono da casa que vai falar, né, Clara? Exatamente. Hoje quem vai conversar aqui com a imprensa é o Danilo, um dos jogadores que conhece muito bem aqui, obviamente, além do Bremer e do Alexandre. O Danilo, que é um dos líderes, né, da Juventus, inclusive recentemente se tornou vice-capitão do time. Normalmente é por tempo de casa, mas o Alegre entendeu que ele tem um poder de liderança muito grande, passou ele na frente de outros jogadores e se torna um jogador bastante importante para a Juventus. Tem esse perfil e vai ser ele que vai conversar com a imprensa nessa primeira coletiva, né? A gente vai ter 2 coletivas nesse momento aqui em Turim, e o Danilo, como um dos donos da casa, um dos anfitriões da seleção, vai conversar com a gente nessa primeira conversa dessa preparação para a Copa do Mundo. Então, assim que acabar o treinamento aqui, a gente vai ser liberado para seguir lá pro hotel onde vai ter a coletiva. Então, pra galera não nos abandonar, porque hoje ainda teremos Danilo falando ao vivo aqui com a gente. É, isso aí, não nos abandonem, pelo amor de Deus. Um cara de ótimas entrevistas, diga-se passem, viu? O quê? O Danilo é um cara de ótimas entrevistas. Eu até ia pontuar isso, a Clarinha dizendo que o Alegre passou o Danilo na frente, né, de alguns jogadores e tal, pela liderança dele. Acho que o Danilo cresceu muito nisso, nesse último ciclo. E o Danilo, pra quem tiver alguma curiosidade em saber sobre, o Danilo tem um projeto que é muito legal, que eu sigo até no Instagram, que chama Voz.Futura. Que o Danilo fala muito sobre saúde mental e tal, e eu acho muito interessante, assim, isso em qualquer contexto, mas acho muito interessante também atletas de futebol, que eu acho que é um lugar ainda mais específico, assim, em que a galera quer continuar com a imagem do herói e tal, e eu acho que o Danilo fala muito bem sobre isso, então quem quiser, tem alguns textos e tal, e é um projeto que o Danilo tem, e a gente vai ouvir, e acho que tem uma curiosidade da galera, porque ontem a gente falava sobre isso, o Danilo vai ser o primeiro a falar. Acho muito difícil que não perguntem sobre o que o Gabigol fez lá na festa com o Flamengo e tudo mais. Vamos ver se isso vai acontecer na entrevista. Essa parada de saúde mental, enquanto a gente vê uma inversão no papel, né? O Paquetá foi lá pro lado esquerdo. É uma movimentação e o lugar que ele às vezes ocupa dentro do Várias jogo. Vezes. Também é legal esse tipo de treino para jogadores que, beleza, o ciclo de seleção ele é muito constante, mas tem alguns caras que entraram agora, né? O Bruno Guimarães chegou na reta final, o Martinelli chegou na reta final, e aí você vai calibrando não é a força do passe, o tempo do passe, o cálculo do pivô. Óbvio que a marcação ela é estática, mas tudo isso é importante para ir equilibrando essas forças com relação Você automatiza o movimento. Exatamente. E a partir disso depois você vai ter que lidar com o adversário. Dentro da situação de jogo, mas você vai criando memória sua e memória do companheiro, né? Então, o treino não tá ali só para passar o tempo, né? Tem um objetivo ali. Quando o Danilo fala de saúde mental, o documentário recente que saiu na Globoplay sobre o Ronaldo Fenômeno, que obviamente foca muito no que ele teve lá antes da final em 98, né? Que apesar da gente adorar uma teoria da conspiração e ficar tentando entender explicações, hoje a versão que existe é que ele teve um surto, assim, ele teve um pico de estresse que gerou um ataque epilético e tal. E ele até fala no documentário sobre a ausência de debate à época sobre a saúde mental de jogadores, ainda mais um cara que estava no topo da pirâmide como o Ronaldo. Eu lembro que pouco tempo depois, naquele período, né, o Luxemburgo já trabalhava com a Suzy Fleury, com psicólogo e tal, mas era um negócio raríssimo de se discutir, inclusive. A seleção foi sem psicólogo, né, pra Copa. Na última, acho que também estava sem psicólogo, e nessa também. Isso é um trabalho que muitos clubes fazem já, com psicólogo, e aí você lembrou o Vanderlei, mas vários clubes já fazem aqui no Brasil. Que hoje já é mais discutido, os jogadores já não tem tanta vergonha de falar sobre e tal. Preconceito, né? Que antes tinham e bastante. Bom, a gente tá vendo a movimentação aqui. Meninas, me tirem uma... Eu quero trazer superchat daqui a pouco da galera, só quero tirar uma dúvida com as meninas. A gente teve... Fora esse momento que a gente tá vendo agora aqui, né? Antes, a gente teve um trabalho mais setorizado também? Ou era um trabalho que a Monique falou de um 9 contra 9, que teve contra o Neymar, ainda tava em campo? Ou, num geral, foi um trabalho que tinha adversário e que era todo mundo meio sendo utilizado, todo mundo que estava à disposição, né? Meio sendo utilizado no campo junto, não por setores, como a gente vê agora, por exemplo.
Hoje mais cedo não foi por setores não, né? Agora até o Fred e o Fabinho estão se juntando aqui aos outros, mas hoje foi todo mundo junto. Todo mundo que estava à disposição foi dividido ali em 2 times num campo reduzido e aí com o Neymar fazendo esse papel de coringa, então foi com um time mesmo, né? Não tinha exatamente uma linha de defesa montada porque os zagueiros todos não estavam aqui, os laterais também não, então meio que tava de um lado o Thiago Silva com o Daniel fazendo uma defesa e do outro o Militão com o Fabinho, mais ou menos nesse esquema, mas foi todo mundo junto, não foi um trabalho separado. Agora que a gente já vê essa movimentação, vi ali o Fred com o Fabinho e os jogadores de meio e ataque aqui, alguns fazendo essa atividade. O Daniel Alves, por exemplo, tá aqui no campo ainda brincando com a bola também, mas hoje foi de fato todo mundo junto já num esquema diferente do que a gente mostrou ontem, Tainá. E o Daniel continua na estileira do seu calção lá no peito e a blusa pra dentro. Se ele botar o suspensório, realmente vai ficar um senhor. Olha aqui, deixa eu trazer superchat, da galera. Vou deixar até o Daniel Alves aqui na imagem, porque eu sei que a galera quer ver muito Daniel Alves, né? Rafael Fernandes, não queriam ver por nada, mas agora que ele tá lá, a galera quer ver pra... Tá correndo, não tá correndo, tá bem, tá mal, então tá aí o Daniel Alves pra vocês, tá? Rafael Fernandes, Formiga, nos últimos dias tenho sonhado com o Brasil cair... Pô, sonhado eu pensei que era bom, aí caindo na fase de grupos me sacaneou. Sérvia e Suíça me preocupam, devo ir ao psicólogo? Não, eu acho que você tá vendo muito jogo, porque realmente é pra preocupar mesmo. Gente, o Brasil pode fazer 100% de aproveitamento na primeira fase. Em 70, por exemplo, o Brasil teve, se olhar essa fase de grupos, até 70... Pra mim, essa é a grande fase de grupos que o Brasil teve de lá pra cá. Porque o Brasil teve Romênia, Tchecoslováquia e Inglaterra naquela Copa do Mundo. E era difícil, o time da Romênia era forte, a Tchecoslováquia forte, a Inglaterra era a atual campeã do mundo. Então, realmente, hoje você não tem nenhum campeão do mundo no grupo, mas você tem a Sérvia, que pra mim é o time mais talentoso do grupo depois do Brasil, a Suíça, com um ciclo que já dura aí uns 10 anos com a mesma estrutura, teve mudança de treinador, ótima Nations, eliminou a França na Euro, e Camarões, que depois da mudança de treinador, melhorou. Então, sim, é pra se preocupar, mas não acho que o Brasil vai cair na fase de grupos, eu acho que passam Brasil e Sérvia. Mas é uma estreia difícil e, cara... Pra quem reclama que não tem enfrentamento, o Brasil não pega europeu, não pega não sei o que, vai pegar 2 chatos de se enfrentar. Mas também não pensem que os outros estão achando bom estar nesse grupo, não. É um grupo difícil, ninguém quer pegar o Brasil. Agora, o pior ainda está por vir, tá? Você que tá sonhando com isso na fase de grupos, o mata-mata tende a ser pior ainda. O que, gente... É ótimo pra quem duvidava do trabalho do Tite e da qualidade da seleção brasileira. Se o Brasil for hexa com esse desenho, e a gente vai até tentar simular aqui de repente... Bicho, é pra guardar e falar, cara, essa taça aqui veio... Porque o mata-mata, o Brasil, não tem discussão. O prognóstico é que no mata-mata o Brasil só passe por campeões do mundo até a final. E na final, inclusive. Diga, Monique. Só pra gente atualizar aqui pra galera que tá com a gente, o pessoal da CBF já nos avisou que o Danilo já está se preparando pra coletiva porque ele já deixou o gramado faz tempo. Então, embora a gente ainda tenha alguns jogadores aqui fazendo movimentação no campo, a gente vai se deslocar agora até a sala que fica no hotel aqui do lado, onde o Danilo vai dar a entrevista, e já a gente volta ao vivo de lá, eu e a Clara, pra trazer mais informações da seleção e pra gente já ficar a postos assim que o Danilo sentar pra falar, pra gente mostrar ao vivo aqui no Radar do Ex. Boa, Monique, combinado então. O Danilo já saiu, então não deve demorar pra começar a coletiva, então por isso as meninas já fazem o deslocamento pra gente poder trazer tudo aqui pra vocês no nosso Radar do Hexa. Nossa senhora, que chapada ali, viu? Bota mais superchat pra gente eu me encanto, sabe com o que eu me encanto? Que eu acho o planejamento dos treinos. Eu acho um negócio assim, cara, é muito profissional. Tipo assim, você ter exatamente distribuído o que vai rolar em cada dia da semana, em qual setor, qual carga, qual período, a organização do que é o treino reduzido, ou que é o jogo, a simulação de um jogo. Bicho, assim, tem alguém que conviveu a vida inteira com planejamento de treino dentro de casa. Mas eu me encanto com essa logística, porque não é fácil você projetar o que o time precisa, porque tem a evolução tática, física, técnica, você tem que o entrosamento, os setores. Não, e assim, você tem que levar 800 coisas em consideração, tá? Você tem que levar, eu quero fazer um treino aqui, mas essa parte do campo, do gramado, está pior, então não dá pra fazer esse trabalho aqui. Eu quero fazer com X jogadores. Não, mas esses jogadores não estão à disposição pra você fazer esse tipo de movimento. Tem que levar muita coisa em consideração pra chegar a fazer esse planejamento de treino e conseguir executar esse planejamento de treino. É muita coisa mesmo, tá? Natan Rebelo.
Formiga, em 2006, o Brasil também era muito favorito. Você acha que vai se repetir o mesmo cenário? Era um baita elenco. Abraço a toda essa grande equipe. Ó, seguinte, talvez seja duro você ouvir isso, mas era um baita elenco, mas não era um... acabar com desculpa acabar com essa... magia de 2006. Cara, o Messi deu entrevista esses dias, meu filho me mandou hoje até um trecho da entrevista. Ele, aí pai, Messi saudosista. O Messi falando, não, porque hoje em dia os jogadores estão muito automatizados, você... Meu irmão, até tu, cara. Aí eu falei, realmente é um problema da humanidade. Mas aí, sabe o que eu acho? Pra caras como o Messi ou como o Neymar, o talento fala muito. Fala, mas ele vem de uma categoria de base altamente planejada e bem pensada, que contribuiu pra ele ser o que ele é. Tudo bem, mas outros que não têm esse talento precisam muito mais dessa categoria de base. E aí eles são jogadores mais quadrados, entre aspas. E convenhamos, assim, o mundo é feito de mais comuns do que de fora de série, exatamente. Né? Então o padrão tem que ser pra melhorar o comum e não o fora de série, que já é fora de série. Mas voltando à resposta aqui, em 2006 você tinha um grande elenco, mas você não tinha um grande time. E o ciclo inteiro que encantou, Copa América de 2004, que foi basicamente uma seleção B, porque os campeões do mundo estavam... Ninguém foi, não foi Cafu, não foi Ronaldo, não foi Roberto Carlos, tanto que o capitão era o Alex, que nem pra Copa foi. Em 2005, a Copa das Confederações não tinha o Ronaldo. O quadrado mágico que as pessoas falam, maravilhas, eles normalmente tinham ou o Robinho, ou o Adriano, ou os dois e não tinha o Ronaldo. Então, sim, sempre faltava um. O quadrado mesmo, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Adriano, ele foi um quadrado, inclusive, criticado em capa da Placar, falando os 4 não podem jogar juntos. E as pessoas tiraram onda, falaram que, olha, emprencha lixo, e não sei o que, tá torcendo contra. E se provou durante a Copa, até por como o Adriano e o Ronaldo chegaram fisicamente, que taticamente não existia, assim, era desequilibrado. E vai pro jogo contra a França, o Adriano perde a posição. O time tinha jogado o quadrado, tinha jogado 2 jogos antes da Copa do Mundo, no ciclo inteiro, eles jogaram 2 vezes. Um jogo da eliminatória e um amistoso já, que o Brasil, inclusive, começa tomando apavoro, já na caminhada para antes da Copa do Mundo, esses amistosos que a gente, inclusive, vai transmitir alguns europeus aqui na semana. Então, era isso, assim, eu acho esse time muito mais consolidado e forte. E você... Não é o elenco, tá? Não tem o Ronaldinho Gaúcho, não tem o Kaká, não tem... Mas é time, eu tô falando da estrutura de time. Mas, Natan, é que eu tô ligada a gente mesmo aqui na TNT. Isso. Várias vezes coloca aqui no nosso Bruno Instagram. Magalhães é o culpado disso. Eu sei que estamos também em live no Instagram. A gente coloca a foto do quarteto. Você olha a foto, de fato, você vai pensar... Como é que a gente não ganhou uma Copa com estes 4? Globetrotter. Mas aí você lembra de fato do que acontecia na época e você entende. Isso sem contar o Cafu, né? Que assim, quem tava voando na lateral direita e jogou muito na Copa das Confederações era o Cicinho. Só que o Cafu tinha a história dos recordes e é o Cafu, cara, o capitão do Penta e tal. Então, não houve uma mudança ali. O Roberto Carlos já não era o melhor Roberto Carlos, né? Daquela seleção, se você pegar aí a seleção da Copa, só entrou o Zé Roberto. Que esse sim, tava voando uma barbaridade. Pra você ver, de um elenco galáctico, talvez tenha entrado na seleção da Copa com menos holofote. Não, daqueles ali, certamente, com menos holofote. Deixa eu só dizer pra vocês, a gente não tá maluco, tá? Isso aqui é a imagem recuperada do treino, já tava acabando ali, né, a movimentação. As meninas estão se deslocando pra gente trazer a entrevista coletiva do Danilo, então por isso a gente tá com essas imagens aqui, que são imagens recuperadas, tá? Heitor Sussuarana. Qual a possibilidade de algum jogador da seleção brasileira estar machucado? Olha... Agora 0, né? Eles se apresentaram, a gente já viu ali, por exemplo, o Marquinhos, que era uma grande questão correndo ao redor do gramado, e Richarlison participando do treino, que era outra questão, né, porque ficou fora lá no Tottenham um tempo, jogou os minutos finais. Anthony, que não vinha sendo relacionado nos últimos 3, 4 jogos do United também por lesão. Ontem participou de parte do treino, inclusive dando piquezinhos curtos, assim, e hoje participou do treino inteiro. Então acho que a gente não tem nenhuma outra grande questão, né? Não tem. Pelo menos que se saiba, a não ser que estejam enganando, coisa que essa comissão não tem esse hábito, não tem nem esse histórico. O que eu acho legal vendo os treinos, e eu me amarro assim, porque você vê os caras fazendo alongamento, treino de mobilidade, propriocepção, demora muito antes de começar a jogar. Aí chega o tiozão do final Não, é um saco, mas é necessário. E aí você acha que o Brasil ganha o primeiro jogo na estreia e qual será o placar? Deixa nos comentários.